Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio popular do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso espaço, esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 11 da manhã para debater os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, com a nossa visão popular dos fatos. Eu sou o Lucas Stanislau e estou junto contigo aqui pela próxima hora, conduzindo este podcast, que está ao vivo no YouTube do Brasil de Fato, que está ao vivo na Rádio Brasil de Fato 98.9, nas ondas do Rádio FM para toda a grande São Paulo, e que vai estar também em todos os tocadores de podcast, no seu tocador preferido, você busca o Estrangeiro, que a gente vai estar lá te esperando toda quarta-feira, um episódio novo, sempre com o nosso time galáctico de correspondentes, esse diferencial aqui do Estrangeiro, para trazer para você os principais análises e fatos dos 4 cantos do sul global. Temos correspondentes em Caracas, na Venezuela, em Havana, lá em Cuba, em Moscou, também na Rússia, em Pequim, na China, esse time luxuoso de correspondentes, que também conta com colaboradores fixos no Haiti e na África, em vários países do continente africano. Veja só, estamos ao vivo aqui hoje, quarta-feira, 11h01 da manhã. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Mandem suas mensagens pelo chat do YouTube, por onde quer que você esteja acompanhando a gente, pela Rádio BDF. A gente vai estar sempre de olho aqui ao seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica e a sua pergunta, porque o tema de hoje suscita muitas perguntas, muitos questionamentos, que afinal de contas diz respeito à minha vida, à sua vida, quanto que o bloco do BRICS impacta na vida do povo dos países que integram o bloco, né? Esse bloco fundado aí inicialmente por 4, 5 nações e que hoje ganha corações e mentes aí de vários países do sul global e que desde segunda-feira se reúnem no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, exatamente, movimentos populares, entidades sociais, civis e intelectuais de vários países do sul global para debater saídas, alternativas e propostas para o bloco do BRICS. É o chamado BRICS Popular, o BRICS Civil, que está fazendo a sua cúpula no Rio de Janeiro desde segunda-feira. A cúpula vai até amanhã e a gente está, olha que luxo, diretamente do Rio de Janeiro, com ele, fiel escudeiro de bancada, que hoje não está na bancada, mas está no posto avançado na cidade maravilhosa, diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Durão. Salve, salve, camarada, como é que tá o calor por aí? E tá diretamente da cúpula do BRICS de dentro, no coração, nas entranhas dessa cúpula, que promete muito debate no episódio de hoje, né, Durão? Muito bom dia para você, muito bom dia para os amigos do Estrangeiro. E olha, Lucas, nada no meu visual indica, mas eu garanto para você, para quem está assistindo a gente, que eu estou apenas a poucos metros da Baía de Guanabara. Estou no coração do Rio de Janeiro, estou na portuária, armazém da Utopia, popular do BRICS, onde tem gente da sociedade civil de todos os países, todos os 21 países que compõem o BRICS, estão aqui discutindo propostas, falando de inúmeros assuntos que foram encomendados para que a sociedade civil estabelecesse diagnósticos e observações e sugestões de como os governos do BRICS poderiam atuar nesses assuntos específicos: educação, finanças, inteligência artificial, tecnologia, cultura, vários assuntos, e é isso que está acontecendo. Nesse encontro, o pessoal está discutindo, e num clima maravilhoso, multicultural, gente de todo canto. Está sendo uma experiência das mais agradáveis, viu, Lucas, esses dias aqui no Rio de Janeiro. Pois é, e a gente até justifica aí para o ouvinte que está só escutando a gente, né, as pequenas falhas de conexão de Rodrigo Durão, mas é o preço que se paga por estar no calor da notícia, por estar no local do acontecimento. O Rodrigo Durão está lá em condições um tanto quanto adversas, mas estamos aí para trazer a melhor informação para você, querido e querido ouvinte. O Durão está acompanhando todas as mesas, todos os debates que estão acontecendo desde segunda-feira. Está com uma produção muito profícua no site do Brasil de Fato. Convido todo mundo a acessar para ler, mas hoje ele vai trazer aqui em primeira mão pra gente tudo que ele já acompanhou e informações aí de bastidores que ele tem conversado com os movimentos e as entidades presentes por lá na cúpula do BRICS Popular. Eu quero apresentar também o nosso convidado de hoje, nosso comentarista do episódio de hoje, que é o Jonas Vasconcelos, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa BRICS, o NEP BRICS, da Universidade Federal da Bahia. Jonas, bem-vindo ao Estrangeiro.
Obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria já aproveitar para te fazer uma primeira pergunta, né? Para quem não estamos, e aí me incluo, né, tão habituados assim a ouvir falar do BRICS Popular, ouvir falar, a gente costuma acompanhar e ler e cobrir, no meu caso, no nosso caso, jornalistas, né, muito a cúpula do BRICS, a esfera estatal dos países do BRICS, mas o que é o BRICS Popular? E dá pra gente de fato dizer, como diz o título do episódio de hoje, né? O BRICS consegue ser do povo, o BRICS consegue de fato ser popular, se aproximar das demandas da população organizada dos países que integram o bloco. Bem-vindo ao Estrangeiro, Jonas. Maravilha, muito obrigado, Lucas. Queria fazer aqui a saudação primeiro quando essa pergunta. Saudar você, Lucas, saudar o Rodrigo, saudar o Marcos, a Letícia, que está aí também no apoio. Dizer que é uma alegria, uma honra fazer parte aqui desse episódio, desse programa do Brasil de Fato, o Estrangeiro. Saudar também todos os ouvintes, né, que estão assistindo agora ou depois nas plataformas de streaming, né, que serão divulgadas a nossa conversa. E, Lucas, você fez uma pergunta, acho que muito, né? Porque ela, na verdade, aponta para uma mudança, uma tendência importante, necessária, de abertura dessa plataforma de cooperação que a gente chama de BRICS para os movimentos populares, para os movimentos sociais, da qual a cúpula, realizada agora, né, nessa semana no Rio de Janeiro, ela é parte desse movimento, dessa disputa, dessa luta para ampliar a participação social, popular dos trabalhadores, das trabalhadoras dentro da agenda da plataforma BRICS. É um processo complexo, difícil, mas necessário. Eu, felizmente, consegui participar pelo menos de algumas atividades da cúpula. Hoje eu tive que retornar aqui a Salvador, né? Mas tive a oportunidade de perceber e acompanhar, né, e de experimentar esse ambiente muito estimulante, que traz muitas esperanças para os povos do sul global, né? E aí, veja só, por que eu falei que é um movimento, né, uma tendência recente muito valorosa? Porque quando o BRICS, né, esse grupo, inicialmente ali formado por Brasil, Rússia, Índia e China, que fizeram a primeira cúpula lá em 2009, né, em Ekaterimburgo, na Rússia, inicialmente era um espaço ainda muito apenas penetrado pelas burocracias, mas em algumas entidades empresariais. A África do Sul entra em 2000 como membro pleno em 2011. Ao longo de mais de uma década de atividades do Grupo BRICS, a participação social e popular ela sempre ficou muito às margens, né, desse processo da agenda de plataforma, da plataforma BRICS. Né? É muito mais recente, para ser muito mais preciso, foi a partir da presidência russa no ano passado, em Kazan, em que foi constituído, né, saiu inclusive na declaração final de líder de Kazan, a consolidação do Conselho Civil BRICS, né, como uma instância integrante dessa agenda, dessa plataforma de cooperação BRICS, e a presidência brasileira esse ano, né, deu continuidade aos movimentos sociais, o MST, uma série de outras instituições da sociedade civil aproveitaram e pegaram esse conselho para construir e buscar efetivamente envolver os movimentos, envolver a população, envolver a sociedade civil da classe trabalhadora para tomar pé da agenda BRICS, e tomando pé da agenda BRICS, tomando pé das questões da conjuntura, as questões da disputa geopolítica, qual o papel da cooperação sul-sul nesse processo, poder também influenciar e conseguir, né, a partir também dessa plataforma.
tá? Então, essa aqui desculpa se falei demais, pode me cortar, né? Não, Isso aqui isso. de professor, que às vezes vai falando muito, Te mas chamamos essa é um para pouco isso, a Jonas. tentativa aqui de resposta. Te chamamos para isso, para justamente te ouvir. E justamente a gente tem aqui a proposta de debater esse tema hoje e te ouvir o Durão e ouvir também ele que está aqui hoje jogando em posição diferente, mas não deixa de ser o craque de sempre. Marco Fernandes, nosso camarada aqui já habitué, comentarista aqui do Estrangeiro, analista geopolítico do BDF, articulista pelo BDF e editor da revista, atenção para a pronúncia, Wenhua Zhonghang Internacional e membro do Conselho Civil Popular dos BRICS. Marco, bem-vindo, camarada, à sua casa, sabe que a gente sempre tá aqui te esperando e o programa de hoje não poderia deixar de te receber. Hoje tá jogando aí meio que cumprindo a função de correspondente, um pouco ali médio volante, ali aquele camisa 5 habilidoso. Mas passando a bola para você então, camarada, a gente está dizendo que os movimentos e que as populações dos países querem incidir no BRICS, querem ter incidência no bloco. O quanto que os países do bloco estão preparados e estão afim de deixar as populações e os movimentos terem essa participação? Acho que perdemos o Marco. Não ouvimos o Marco. Vamos ver? Peraí, agora. Agora sim. Agora sim. Manda ver, Marco. Bom, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Não sei se vocês estão me vendo aí, né? Então. Tá aqui de volta. Semana passada eu tive também, né? Compensou minha longa ausência. E quero fazer uma correção aí tática. Na verdade, Lucas, eu tô batendo indo na área para cabecear para dentro do gol. Muito bem. Porque eu tô de correspondente, mas eu tô fazendo a notícia, né, Lucas? Eu sou um dos organizadores dessa cúpula. Eu tô há muitas semanas sem dormir direito e estamos aqui, enfim, com várias coisinhas para resolver, mas acho que até agora tá indo bem a cúpula no geral. O professor Jonas pode falar mais aí, que teve aqui também. Bom, a tua pergunta é a nossa pergunta, né? Até que ponto, então, a voz do povo pode não ser ouvida no BRICS? A gente acredita que sim, por isso que a gente assumiu esse compromisso de construir o Conselho Civil Popular do BRICS aqui no Brasil, em conjunto com nossos parceiros, nossos colegas em todos os países do BRICS. A gente, esse ano é o primeiro ano de trabalho, né? A gente está fazendo desde a cúpula de Kazan, foi quando foi endossado, e começamos a trabalhar esse ano mais ou menos em fevereiro. E foi um ano interessante, a gente deu sorte também, porque o nosso primeiro ano foi o ano da presidência brasileira, né? E o presidente Lula, como a gente sabe, ele aposta bastante nessas iniciativas populares, né? E no diálogo, né, da sociedade civil com os governos em plataformas multilaterais. Teve, né, o G20 também, houve esse esforço por parte do governo, tem aí várias é o jeito que foi conduzido, mas, de fato, deu-se um passo importante. Eu acho que esse ano também a gente está contando, então, com esse apoio do presidente, do próprio Itamaraty. Então, tivemos momentos muito importantes. A gente participou, né, da segunda reunião de Sherpas, no final de abril. Participamos também, pela primeira vez na história, a sociedade civil entrou na cúpula, né, na cúpula oficial, né? A gente participou de uma sessão no dia 6 de julho com os chefes de Estado. O João Pedro Stedley, que é nosso, né, dirigente histórico do MST, nosso principal representante do Conselho Civil, leu algumas das recomendações, né, nossas recomendações para os chefes de Estado, e a gente agora está coroando aqui, então, essa presidência brasileira com um grande evento, que na verdade é o último grande evento da presidência brasileira, e ainda na semana que vem tem a última reunião de Sherpas, onde vai ser passado o bastão para a Índia, que assume a próxima presidência. Agora, só para finalizar, eu acho que a gente vai ter uma longa marcha para fazer, porque não é fácil, evidentemente, esse diálogo, né, são muitos países, alguns governos não são tão, digamos, simpáticos, em princípio, a ideia como é o governo brasileiro, mas a gente vai ser um trabalho de longo prazo, que a gente vai ter que construir aos poucos, né, aí com a ajuda dos nossos parceiros nos outros países, mas é fundamental, porque, ao fim e ao cabo, como a presidenta Dilma disse no discurso, né, que ela enviou para a gente para abertura, nós não queremos só o BRICS
nós também queremos os BRICS das ruas, dos movimentos, dos acadêmicos engajados, das ONGs comprometidas com a transformação social e para que, de fato, o BRICS possa se tornar uma plataforma que, a partir da cooperação econômica, política, diplomática, traga benefícios concretos para os países e para os povos. Porque se o BRICS não conseguir fazer isso, o BRICS tende, eu acho, a perder um pouco da sua legitimidade nos próximos anos. Perfeito. A presidenta Dilma, que além de ter sido durante seu mandato e de seguir sendo uma entusiasta do bloco, é parte fundamental desse processo de articulação, porque preside o novo Banco de Desenvolvimento, né, o conhecido Banco do BRICS, que é um instrumento, vem se mostrando cada vez mais um instrumento central para essas propostas de nova arquitetura financeira, reformas do sistema financeiro internacional, mas a gente vai entrar com certeza nesse debate, que eu acho que é um dos debates mais centrais que está posto para os países do BRICS hoje, mas eu quero chamar o Durão de volta para a conversa, porque, de fato, nas matérias que ele vem entregando, que ele vem fazendo, que ele vem mandando do Rio de Janeiro, cobrindo a cúpula do BRICS Popular, tem uma linha condutória, se a gente pode dizer assim, né, Durão? Uma coluna vertebral entre os temas que vêm sendo discutidos, que são sempre a crítica e as propostas de reforma, ou substituição, ou superação, mais bem dizendo, desses mecanismos, dessas instituições, seja de governança global ou de instituições financeiras do Ocidente, né? Então, os alvos têm sido, das críticas, dos movimentos e das propostas de superação, têm sido muito focados na OTAN, que é esse bloco, a Aliança Militar do Atlântico Norte, né? O bloco militar do Norte Global, no FMI, essa instituição financeira do Norte Global, na própria ONU, né, que representa o alvo das propostas de reforma da governança global. Quais foram, Durão, as principais críticas dos movimentos que você escutou, dos intelectuais com quem você conversou durante a cobertura, e se de fato dá para a gente traçar essa coluna vertebral de propostas, né, que incidem sobre essas instituições e esses mecanismos ocidentais do Norte Global? Olha, Lucas, a condução que essa foi a linha condutória mesmo. Uma das linhas condutórias é a crítica aos mecanismos, às instituições do Ocidente, entre elas o FMI, o Banco Mundial. Existe um consenso de que isso não está funcionando. Agora, o que fazer? Aí existem algumas divergências. Tem gente aqui, acho que a maioria acredita nisso. Tem muita gente que acha que o BRICS deve criar suas instituições e ambas, tanto as instituições já existentes como essas novas que seriam criadas, convivendo paralelamente, e tem gente que advoca reformar por dentro, que é a posição da Índia, por exemplo, que é reformar por dentro, não quer, tem uma preocupação em não antagonizar o Ocidente, o Norte global, mas sim fortalecer o Sul e por meio dessas instituições que já existem. Ou seja, é um mosaico de gente, né? Mas sim, além desse diagnóstico de que as instituições precisam mudar, que não estão funcionando, e outro mantra que está sendo falado, como o Marco disse, BRICS para o povo. É não deixar o BRICS apenas como um clubinho de elite, chefes executivos, mas sim que tenha reverberação na vida das pessoas, no dia a dia, né? Falando da Indonésia, ele citou o AH Maftuchan, ou a OTAN como uma das maiores ameaças da segurança global. Citou guerras tarifárias, sanções econômicas, crises financeiras, são todas criadas pelo Ocidente e que causam esse desequilíbrio da vida, desde o tecnológico até os efeitos que foram sentidos nas mudanças climáticas, né? Isso tudo precisa mudar. Esse é um dos consensos que tem aqui. Outra, a Margareth Molefe, a sul-africana, falando dessas grandes personalidades que estão aqui, advoca maior cooperação em área de ciência e educação. Outra ideia que está sendo muito difundida aqui dentro também é da cooperação. Fóruns, mecanismos, maneiras de que as populações de África do Sul, de Índia, Brasil, de todos os países consigam
trocar informações, poderem exercer sem tantas barreiras burocráticas a troca de conhecimento, para cooperar entre si e tornar o mundo mais justo, que é outra ideia que está sendo muito falada aqui. Nunca se perder de vista a ideia de que tudo isso está sendo feito para melhorar a vida do sul global, para proporcionar desenvolvimento, uma superação da, das, das dificuldades que os países do sul global enfrentam, né? Especialmente num contexto de mudança climática, em que é necessário uma, uma preparação maior, né, Lucas? Claro. Não, exato. E eu até queria chamar de novo o Jonas para conversa, ele que participou como debatedor de várias atividades ali ao longo da cúpula. Se, Jonas, você concorda de fato que existe talvez esses três temas centrais ali sendo colocados para discussão e para uma urgência mesmo, né, para os países do BRICS debater reforma do sistema financeiro internacional, reforma do sistema de governança global. E aí, uma questão que tem sido cada vez mais urgente, que é a questão militar, né? A gente vê, tanto seja com a presença da OTAN na guerra na Ucrânia, ou seja com a pressão constante dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, com a questão de Taiwan, e agora com os ataques no Mar Caribe, né, pressionando o governo sul-americano, se essa questão militar vem se apresentando como uma pauta urgente para os BRICS, como é que você encara essas três discussões? Sim, Lucas, com certeza, são as pautas mais urgentes da conjuntura, né? Uma conjuntura que é marcada por uma multiplicidade de crises, né? Crise econômica, crise social, crise ambiental, e, sobretudo, a crise do bloco imperialista liderado pelos Estados Unidos, né? E a gente, se algo da história nos ensina, que quando uma potência está em relativo declínio, ela tende a ser muito mais agressiva, ela tende a ser mais virulenta, a ser mais perigosa nas suas ações. E é esse o momento que a gente vivencia hoje, né? Não à toa quem automaticamente rasgando uma série de acordos e mecanismos que até pouco tempo atrás, né, serviam como mecanismos de mediação dos conflitos internacionais, como o próprio sistema ONU, né, ainda que com todas as suas limitações, tem sido os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm agido sistematicamente para minar, boicotar, impedir a capacidade desses mecanismos de poderem mediar relações de conflitos, né, a partir de ações cada vez mais unilaterais, agressivas, praticadas pelo bloco, sobretudo pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo também que a gente vive uma situação onde violações do direito internacional, como a gente está vendo agora, as ameaças à soberania da Venezuela, a gente acompanha com muita certeza há mais de ano o genocídio que é praticado contra o povo palestino, violando à torta e à direita uma série de tratados e resoluções internacionais. Tudo isso coloca, portanto, uma conjuntura bastante perigosa, complexa, e o BRICS tem aqui um papel importante, né, importante em tentar constranger, barrar isso e bloquear essas iniciativas. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa simples, como o próprio Marcos mencionou, o grupo ele tem uma diversidade muito grande, né, uma composição de governos das mais leituras ideológicas até, né, e também esses países não necessariamente têm uma penetração, não tem uma abertura, melhor dizendo, para as classes trabalhadoras, os movimentos sociais organizados poderem influir nessa agenda. Então, é um desafio do momento. Acho que a cúpula BRICS está colocando os pontos, a cúpula dos povos BRICS tem o mérito de colocar essas questões em evidência, né, trazendo o debate para a sociedade civil e, portanto, contribuindo para a gente pensar para essas múltiplas crises que a humanidade hoje enfrenta, que tem na temática aí da reforma do sistema monetário financeiro internacional, na governança global e também nas questões militares que se avizinham, especialmente aqui agora no nosso continente latino-americano,
agressividades à soberania venezuelana. Extremamente preocupante essas ameaças que o Trump vem fazendo, né, com essas operações que vem conduzindo no Mar Caribe. E a gente tem que lembrar que esse cerco, que agora é militar, né, também contra a Venezuela, já há muitos anos vem sendo um cerco econômico. E aí eu queria começar a destrinchar cada um desses pontos e chamar o Durão também para conversa, porque ele vem cobrindo bastante isso ao longo da cúpula, que é o tema da desdolarização. A gente sabe que o dólar hoje, segundo muitos analistas e muitas pesquisas que vêm sendo conduzidas, o dólar está sendo usado como um instrumento de coerção e de chantagem, praticamente, né, no sistema financeiro internacional, e é o caso não só da Venezuela, mas de outros países também que são sancionados ali pelos Estados Unidos. Durão, o que você tem ouvido dos participantes da cúpula, né, a esse respeito? Quais alternativas estão sendo propostas e qual é o mote das discussões a respeito da desdolarização dos países do sul global? Lucas, eu tenho escutado que o sistema atual é baseado em extorsão e punição injusta, por meio da pressão que países sofrem, os países aliados do sistema sofrem para colaborar com as guerras inventadas pelos Estados Unidos, e punição para quem não se adequa, os não alinhados, punição na forma de sanções que acabam com a vida cotidiana, prejudicam muito a vida cotidiana de qualquer país que sofre esse tipo de punição. Então tá ruim, precisa mudar. Como mudar? Aí que tem muitas propostas que estão sendo colocadas na mesa. Uma delas é a desdolarização, sim. Desdolarização essa que o presidente Trump dos Estados Unidos disse que é o equivalente a perder uma guerra mundial. Ou seja, quietos eles não vão ficar, quando isso realmente começar a ser colocado em prática. Nesse momento, a gente está, inclusive, está acontecendo a fala da Juliane Furno, que ela vai falar mais sobre isso, a gente vai fazer matéria, e daqui a pouco publicar com mais profundidade o que está sendo falado sobre especificamente a desdolarização. Mas muita coisa já foi colocada, defendida, propostas, como, por exemplo, o Samuel Spellman, que é o chefe do GT da Economia, do grupo de trabalho da Popular, que se debruçou sobre a economia. Ele é professor de Economia Política da Universidade Federal do Pará. Ele fez algumas recomendações, como, por exemplo, um sistema de taxas mais justo, a criação de uma plataforma do BRICS para financiamento de tecnologias verdes, entre outros financiamentos, o incentivo à inovação, usando as startups como ferramenta para essas inovações, e principalmente a redução das assimetrias tecnológicas. Ou seja, num outro GT se foi falado que qualquer plano que seja feito, ele parte do pressuposto que essas assimetrias vão diminuir. O que significa isso? Significa que tem país muito desenvolvido em termos de computação, tecnologia da informação, e tem países bem poucos desenvolvidos. Então, fazer um mundo mais justo em relação a isso é pressuposto fundamental, né? Mas foi falado aumentar o uso das moedas nacionais, para fortalecer as soberanias também e garantir uma representação mais equilibrada das economias. Entre outras coisas, vou até chamar o Marco. O Marco realmente ele está em todas, está sendo mediador, o mestre de cerimônias aqui do evento, fazendo isso brilhantemente. E eu gostaria de pedir, Marco, inclusive, para voltar a explicar um pouquinho mais sobre outras propostas econômicas que você viu, financeiras, incluindo a Bolsa que está sendo defendida aí para tornar o comércio mais equilibrado, o comércio de grãos, né, Marco? É isso, Durão, é isso mesmo. A gente está agora, inclusive, está acontecendo aqui, né, uma mesa sobre o tema das alternativas, né, a uma nova arquitetura financeira e monetária. A gente saiu na primeira parte, né, perdemos um pouquinho do debate, mas a gente pôde ver as apresentações. Acho que foi importante a fala do Antônio Freitas, né, que é um representante do Ministério da Fazenda, está envolvido diretamente nas negociações. Trouxe, inclusive, boas notícias, né, de que
avançou-se já uma das coisas mais importantes, que aliás foi uma pauta do Conselho Civil dos BRICS, do Conselho Popular Civil dos BRICS, nós discutimos muito isso no GT de Finanças, do qual também faço parte, que é a questão da revisão do acordo do contingente de reserva. A gente sabe que tem esse fundo que foi criado junto com o Banco dos BRICS em 2014, que é um fundo que tem capital virtual, né, de 100 bilhões de dólares, porque eles estão nas reservas nos bancos centrais dos países dos BRICS, mas que seria uma alternativa ao dólar. Ele foi pensado, uma alternativa ao FMI. Ele foi pensado como uma alternativa ao FMI, mas ele nunca foi usado. Só que ele nunca foi usado basicamente também porque os países originários dos BRICS não têm problemas de reservas. Eles, de fato, não precisam. Tem reservas muito sólidas, reservas internacionais em dólares. Os países precisam para fazer justamente comércio, pagar serviço de dívida, etc, etc. A gente sabe que quando países, né, do sul global ficam sem dólares nas suas reservas internacionais, tem que recorrer ao FMI, e aí a gente sabe a velha história, que se repete há décadas, né? O FMI faz acordos muito ruins para os países, ele fornece dólares, mas ele vem com uma série de condicionalidades. Entre elas, privatização, né, de ativos nacionais, como telecomunicações, como bancos, como infraestrutura, e muitas vezes também desvalorização cambial. Isso aconteceu com a Etiópia esse ano, ano passado, né, na verdade. A Etiópia assinou o acordo com o FMI muito ruim, de 10,4 bilhões de dólares, em condições dessas que eu falei aqui, de privatizações, de desvalorização moneda cambial. Só que a Etiópia é um membro do BRICS. Mas como ainda o acordo só prevê que mais possam acessar, a Etiópia não pôde acessar esse fundo e nós literalmente perdemos a Etiópia para o FMI, ou seja, perdemos a Etiópia para Washington. Então, uma das questões que está sendo discutida no acordo com o de reserva, parece que já está chegando a ser um consenso, é que outros membros do BRICS possam acessar. Além disso, também o fato de que vai expandir para o uso de outras moedas, o que também é fundamental, desdolarizar o acordo com o contingente de reserva. Então, isso foi uma das boas notícias que o Antônio trouxe. Também a plataforma de investimentos, parece que já foi também chegado a um consenso de se criar uma plataforma de investimentos dos BRICS para acelerar, digamos, ou facilitar a captação de fundos para projetos de desenvolvimento, mas ainda está muito inicial a proposta, segundo ele, né? Ele tem que avançar ainda nos detalhes, mas também é uma boa notícia. Eu acho que tem algo, a Bolsa de Grãos que você mencionou, né? Ela ainda está em discussão. Eu tive conversando recentemente também com outro membro do governo brasileiro que está envolvido, que acha que a Bolsa de Grãos vai demorar um pouquinho ainda, alguns anos para sair, para que rapidamente, né, seria a ideia de criar uma Bolsa de Grãos dos BRICS, porque os BRICS são os grandes produtores de grãos do mundo hoje, né? Produzimos aí 60% do arroz, 50% da soja e uma grande parte de milho, de trigo e de outros grãos. Então, a ideia da Bolsa de Grãos seria justamente criar um mecanismo regulatório com mais controle sobre os preços, mais transparência, porque hoje em dia os preços são definidos na Bolsa de Chicago e de Paris, e os produtores não têm muito acesso, né, aos mecanismos. E a outra questão seria a possibilidade de, no futuro, desdolarizar o comércio de grãos. Sobre isso aqui no estrangeiro já há alguns meses. Isso seria também um golpe na hegemonia do dólar, porque o dólar também é muito forte, porque 90% do comércio de grãos e de energia ainda é feito em dólar. Se você começa a desdolarizar esse comércio mundial, diminui a hegemonia do dólar. Então, acho que essas propostas estão na mesa, algumas estão avançando, algumas vão levar mais tempo, mas, de fato, acho que foi muito importante a gente também ter essa notícia de que houve avanços, afinal de contas, né? A presidência brasileira está acabando agora, não teve nenhum grande anúncio na cúpula, mas as negociações continuaram e agora a gente então teve essa notícia de que alguns consensos já estão sendo atingidos e que provavelmente no ano que vem a gente consiga avançar em alguma dessas pautas chaves para a desdolarização. Gostamos da palavra consenso, Marco, quando diz respeito ao BRICS, porque a gente sabe das dificuldades, né, em se criar consenso entre os países que são muito diversos, culturalmente, politicamente, e assim, altas travas ali, né, nas negociações, mas gostamos da palavra consenso. E inclusive tem uma pergunta aqui no nosso chat do ouvinte, né, que pergunta especificamente para você, Marco, então eu vou passar para você a pergunta. Ó. Marco, é interessante para o Brasil desdolarizar? Temos condições de comprar a briga com o Trump? Ou seja, qual seria o impacto, Marco, para o Brasil, na política interna brasileira, ou para o Brasil entrar nessa da desdolarização?
Olha, na verdade, Lucas, essa questão das ameaças do Trump, elas têm muito de blefe, né? Como o Trump sempre faz. Mas funciona para muitos países, né? Assusta algumas lideranças, assusta alguns bancos centrais. Então a gente sabe que o Trump joga com isso. Agora, ao fim e ao cabo, a desvalorização ela já está acontecendo em vários níveis, né? Você já tem, claro, países como a Rússia, que estão hoje expulsas do sistema SWIFT, por exemplo. Tem feito comércio com a China, já está em quase 100%, com a Índia também já avançou muito, está em cerca de 80%, 90%. E outros países como o Irã, né, que também é um país do BRICS, também tem a mesma dificuldade. Agora, o que pode ser feito? Eu acho que, por exemplo, essa questão da desdolarização do comércio global de energia e de grãos, é uma proposta que ela não é, digamos, ela é mais, digamos, é uma tática de guerrilha, né? Não seria um enfrentamento direto. Uhum. Eu acho que isso pode ajudar. O Brasil, por exemplo, teria que também se engajar nessa discussão sobre os sistemas alternativos de pagamento. O Brasil está engajado nesse debate, mas eu acho que o Brasil já poderia estar avançando com coisas concretas. Eu vou dar um exemplo disso. O Brasil tem hoje o Pix, né? Que é esse sistema maravilhoso, né? Super eficiente que funciona no país inteiro, inclusive foi alvo de crítica do Trump, né? Mas a Indonésia também criou, a gente, aliás, teve uma fala sobre isso agora aqui, de uma das conselheiras, a Uli, da Indonésia, apresentando o que a Indonésia já está fazendo em termos de desdolarização, que a Indonésia criou um Pix chamado KRIS, né? O QR, né? Do QR Code IS, Indonesian System. Eles criaram. Só que esse sistema já está avançando na região. Ele já está na Malásia, que é um país BRICS, país parceiro. Ele já está na Tailândia, que é outro país parceiro dos BRICS. Ele está em Singapura. E ele está sendo testado nesse momento na China e no Japão. E a expectativa é que nos próximos meses já entre em operação. A China é outro membro do BRICS, obviamente. O que significa isso? Que é um Pix regional. Então eu sou um cara tenho uma conta na China, eu vou para Tailândia, eu vou para a Indonésia, com a minha conta, que na China todo mundo é do celular, eu pago as coisas nesses países com a minha conta de banco. Eu não preciso chegar mais, trocar por dólares, e aí troca, você perde quando você compra, você perde quando você vende, né? E você, enfim, perde dinheiro e falta praticidade. Então, essa proposta da Indonésia, por exemplo, o BRICS já pode pensar nisso a nível mais global, né? Seria a integração de sistemas que já existem na Rússia, na China, no próprio Irã, né? O Brasil nós temos com Argentina, Uruguai e Paraguai, mas a gente não tem usado, né? Uhum. Então, acho que falta também um pouquinho dar um empurrãozinho, né? Inclusive nos empresários, comerciantes, grandes comércio exterior, para que isso comece a ser feito. Né? E isso vai gerar menos custos, porque, na verdade, só para finalizar, Lucas, claro. Não sei se você reparou, mas o ano inteiro o Brasil insistiu muito nisso. Porque tem esse medo, né, de ferir aí suscetibilidades e ameaças do Trump. Qual que é o discurso oficial do BRICS hoje? Nós estamos fazendo isso, não é porque a gente é contra o dólar, é porque é mais barato, porque baixa os custos das operações. E é verdade. Então, do ponto de vista econômico, é melhor desdolarizar, aos poucos, evidentemente, isso vai ser um processo de muitos anos, mas quanto mais operações você fizer em moedas locais, menos custos essas operações vão ter. Então, eu acho que é por aí também que a gente precisa construir, inclusive, um consenso, né, mais global em relação a essas propostas. E as vantagens econômicas, né, Marco, e elas só reforçam o caráter político ideológico da coerção para o uso do dólar, né? Porque, olha, bora bola, se compensa muito mais deixar de usar paulatinamente, por que a gente segue usando? A questão é cada vez mais notório política ideológica, né? Agora, falando em din-din, falando em dinheiro, eu quero aproveitar aqui a deixa para fazer um apelo para você, querido ouvinte que está acompanhando o Estrangeiro aqui nessa quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 11h39 da manhã, para você apoiar o Brasil de Fato. A gente precisa do seu apoio, da sua ajuda, para continuar a fazer o jornalismo popular que a gente entrega, não só aqui no Estrangeiro, mas em todo o conteúdo do Brasil de Fato, da Rádio Brasil de Fato, no nosso canal no YouTube, na Rádio FM, no site, em todos os programas. Então, vem com a gente, seja de Pix, seja de Apoia-se, seja de Superchat, com dólar, sem dólar. Você na Indonésia que está ouvindo a gente, quer apoiar, acessa o QR Code aí na tela, você que está na Rússia, em Pequim, não importa onde você estiver, apoia o Brasil de Fato. Tem o QR Code na tela para você acessar diretamente o apoia.se/Brasil de Fato, ou digita aí no seu navegador, no seu sistema de busca, apoia.se/Brasil de Fato,
e vem contribuir com o jornalismo popular, porque a gente não vive de luz, infelizmente, precisamos da sua ajuda, do seu apoio, dos seus recursos para continuar entregando aqui os conteúdos que a gente entrega diariamente para vocês, ouvintes, leitores e espectadores do Brasil de Fato. Rodrigo Durão, aí no Rio de Janeiro, na cúpula popular dos BRICS, na cúpula dos povos BRICS, o que vem sendo discutido para o futuro do bloco, seja do ponto de vista da ampliação do bloco oficial, né, dos estados dos países, ou seja, do ponto de vista da cúpula popular, para agregar e atrair cada vez mais movimentos e cada vez mais países para essa iniciativa? Olha, meu amigo, eu vou passar essa bola pro Jonas. Eu gostaria muito de ouvir a opinião dele sobre um assunto que vem sendo discutido, que foi discutido aqui, né? Breno Altman, ele puxou esse assunto. A necessidade que existe, está sendo percebida dentro do BRICS, de ser uma força capaz de pôr as ameaças que vêm do Ocidente, da ordem antiga, que não vai aceitar de braço cruzado isso tudo que foi falado aqui. Esse negócio de desdolarização, quem vai perder com isso são os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, que já, segundo o Breno Altman, vem causando reprovações do BRICS em episódios como o genocídio palestino, o possível ataque à Venezuela agora, e o BRICS não tem uma voz forte o suficiente, unida, para se contrapor a essas ameaças. Breno Altman disse que defendeu a ideia de que o debate deveria focar em construir, eventualmente, uma possibilidade de resistir. O que significa isso? Militar, né? Queria ouvir, Jonas, o que você pensa nisso. O Marco também, se ele puder, no final, nas considerações, dizer se esse tema é um tema que é conversado, existe a perspectiva de que isso vire daqui a alguns anos, ou não, esse é só um desejo que não pode ser realizado, né? Inclusive, Jonas, queria que você comentasse também sobre a possível ampliação do bloco. O veto vai cair, o veto brasileiro, a Venezuela deve cair. Quais outros países que também podem entrar a médio prazo no BRICS? Excelente pergunta, Rodrigo. E veja só, né, só para a gente lembrar historicamente que o BRICS ele surge inicialmente como um grupo pequeno de países, muito voltado para a temática mais financeira. Mas a própria conjuntura, desde 2009 para cá, ela foi se transformando a tal ponto que o BRICS foi ganhando outras características. Né? E nos últimos 3, 4 anos, a demarcação das posições geopolíticas tem, a meu ver, colocado o BRICS como um grande centro catalisador das insatisfações e resistências do Sul global às ofensivas do imperialismo, sobretudo com as ações dos Estados Unidos. Nesse sentido, o BRICS ele foi tem sido um grupo que tem atraído, portanto, a atenção de diferentes países, que teve como resultado, inclusive, esse movimento já de ampliação, né? O BRICS, que até 2023 eram 5 países, passou já hoje em 2025 com um grupo de cerca de 21 países, né? Sendo 11 membros plenos e mais 10 países chamados de parceiros. Essa ampliação do grupo, ao mesmo tempo que revela, né, esse papel geopolítico de atração da resistência das resistências globais ao imperialismo americano, ela também expressa algumas dificuldades em potencial, né? Porque o grupo, ao se ampliar, ele obviamente coloca mais questões, né, mais desafios para a coordenação de iniciativas. Né? Como é que é capaz, portanto, de lidar com a diversidade, que é interessante, que é salutar, né, que demonstra uma representatividade dos povos no mundo, porque só esses 21 países aí já representam mais da metade da população mundial, representam partes do território global extremamente expressivos, da economia, enfim. Né? Então, aqui a gente está falando de um grupo que
representa, que possui países que representam a maior parte da população mundial, mas ao mesmo tempo como é que é capaz, e esse é um grande dilema, inclusive foi discutido, tem sido discutido na cúpula popular dos BRICS, como é que consegue lidar com essa diversidade e e ser ainda capaz de promover ações concretas. Né? O debate que o Breno Altman colocou na mesa, né, da cúpula BRICS foi muito interessante. Né? Ele coloca ali uma avaliação da importância do BRICS se constituir como um campo político, né? e se reconhecer como um campo político de resistência a uma situação de divisão global, portanto, pode contribuir aí para a criação de novas iniciativas para um mundo novo. Né? Mas isso não é dado, isso não é simples, isso não é fácil, né? Por vários fatores aqui que já foram mencionados, a gente, em outra oportunidade, poderia até... Mas aí, um outro ponto que eu queria mencionar com relação a isso, né, essa oportunidade que é a ampliação, mas ao mesmo tempo que é o desafio, por exemplo, na temática monetária e financeira que o Marcos estava explicando agora há pouco. Né? Veja, o BRICS criou instituições ampliarem as condições econômicas e financeiras dos países do sul global, como o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reserva, e ao mesmo tempo que o grupo amplia a sua membresia, ela também, né, tem que incorporar esses países dentro das suas instituições para que elas sirvam né, que deem cumprimento à sua missão, que é justamente de criar melhores condições para os países buscarem as suas agendas de desenvolvimento, a melhoria e o bem-estar das suas populações. Né? Isso é uma diretriz necessária, mas que ainda precisa, obviamente, muito mais. Estamos, acho que, dando passos importantes. Acho que, inclusive, a cúpula popular dos BRICS é um marco histórico nesse processo, porque ela justamente coloca na cena do debate o papel da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais trabalhadores dentro da agenda BRICS e como está fazendo, portanto, a pressão necessária para que as iniciativas e as ações do BRICS, seja enquanto campo político, seja enquanto articulador de instituições, como o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reserva, ele seja capaz, portanto, de ter ações que sejam de interesse para os povos. Né? E aí destaca aqui uma intervenção do João Pedro Stede na cúpula dos BRICS, fazendo até uma importante menção e disputa de que por exemplo, no caso do novo Banco de Desenvolvimento, o próprio banco ter uma abertura ao popular. Né? Afinal, essa instituição ela tem que servir e ouvir os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, então, portanto, isso aqui são agendas que eu acho que estão caminhando, avançando, mas que são projetos aí que ainda demandam mais continuidade. Jonas Vasconcelos e Marco Fernandes hoje ajudando a gente a compreender a importância do BRICS e da cúpula popular do BRICS, que acontece no Rio de Janeiro desde segunda-feira, aonde está Rodrigo Durão, por isso não está na bancada desse estúdio hoje, está diretamente do Rio de Janeiro, aqui participando também com a gente como um apresentador, repórter, correspondente aqui no estrangeiro. Olha só, tem um ouvinte, ainda nessa seara financeira, né, tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui, Visa e Mastercard surtando. É um pouco essa a pegada aqui da nossa audiência, do nosso chat. E ele manda aqui também, né, fala um pouco sobre da participação da presidenta Dilma, né, na cúpula, né, ela que mandou uma mensagem por vídeo, né, participando da cúpula em uma mensagem de vídeo. O nosso ouvinte aqui, e aí eu queria chamar o Marco também para repercutir isso, nosso ouvinte aqui disse que ficou um pouco decepcionado com a mensagem da Dilma, dizendo que, assim, que o discurso é meio vazio e tal. Eu assisti o discurso, mas queria passar a bola pro Marco para ele dizer como é que o discurso repercutiu aí, Marco. Se a gente falou aqui do NDB, da importância do NDB, né? Como é que o discurso repercutiu aí da Dilma e qual que é a importância da mensagem da presidenta Dilma na cúpula? Bom, olha, primeiro deixa eu falar sobre a repercussão desse vídeo nas redes, né? O pessoal do Conselho Popular aqui, nós temos uma conta, né? Tem o pessoal da comunicação que está mexendo,
Eles fizeram um corte, o vídeo tem uns 6 minutos que ela mandou, fizemos um corte o pessoal fez aí de 1 minuto e meio. Ele já está com quase 1 milhão de visualizações no Instagram. Sim. Entre a conta do Conselho e o collab entre Conselho e MST, a conta da Mídia Ninja, já está batendo 1 milhão quase. Eu não acho que tenha esse discurso vazio, eu acho que foi um discurso de abertura, de 6 minutos. Ali não era um momento de fazer nenhuma discussão estratégica, apontar rumos, né? Aquilo era uma saudação ao Conselho. Foi muito importante a repercussão aqui, claro, todos ficaram... gostaram muito, né? Principalmente o pessoal que vem de fora, enfim, tem uma expectativa sempre de encontrar autoridades brasileiras. Ela, claro, não pôde vir, mas eu acho que o vídeo cumpriu o papel. Agora, em relação ao banco, aí sim eu concordo que nós temos um desafio enorme, né? O banco ele teve avanços nos últimos anos, desde que a presidenta Dilma assumiu a presidência em 2023, mas o banco tem problemas, tem limitações muito grandes ainda. Né? O banco, por exemplo, no ano passado, ele só desembolsou menos de 3 bilhões de dólares em financiamento para projetos. Isso não é nada, isso é dinheiro de pinga, né? Para um banco do sul global. Né? Se você comparar com o Banco Asiático de Infraestrutura, por exemplo, desembolsaram dezenas de bilhões de dólares, o Banco Mundial é a mesma coisa. Então, de fato, enquanto não houver... E aí não é uma questão da presidenta Dilma, né? Isso está acima dela, isso é uma decisão dos líderes, dos ministros das finanças dos países, mas sobretudo dos presidentes, dos chefes de Estado. Se não houver uma decisão política de fortalecer o banco com muito mais recursos do que ele tem hoje, a gente já conversou sobre isso aqui também, quais são as limitações. O banco hoje se limita a captar dinheiro no mercado de capitais. Esse mercado de capitais funciona de acordo com as regras de Wall Street, que na verdade são as regras da BlackRock, como todo mundo sabe. Com a armadilha, o banco não vai avançar. Né? Então, eu acho que vai ser fundamental. Agora, tem uma boa notícia também. Não sei se vocês já viram, Lucas, Durão, professor Jonas. A Índia já anunciou as suas prioridades da presidência para o ano que vem. Uma das prioridades da Índia é justamente o fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento. Ótima notícia que a China esteja empenhada em avançar, porque, de fato, se o banco não se transformar numa prioridade dos chefes de Estado, o banco não vai avançar. E aí uma das coisas que a gente também está, digamos, demandando no Conselho primeiro, que a gente tenha financiamentos mais, digamos, sociais, né? Que, por exemplo, cooperativas de trabalhadores, de camponeses dos países dos BRICS possam acessar o banco. Hoje é muito restrito, né? A capacidade de acessar enfim, que não sejam grandes empresas ou que não sejam Estado, né? Prefeituras, governo de Estado. A outra questão é que a gente está demandando também que o Conselho Popular do BRICS precisa ter um fundo para poder fazer atividades, porque a gente está fazendo isso aqui na raça, Lucas. Uhum. Está fazendo isso aqui com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Petrobras, com o apoio, né, de governos estaduais e tal, mas assim, é aquilo, né? A gente vai juntando ali quase que na gambiarra. É preciso que o Conselho Popular Civil dos BRICS tenha um fundo para garantir pelo menos uma atividade como essa por ano, para que a gente possa reunir os conselheiros, fazer debates estratégicos. Eu acho que o banco, né, afinal de contas, tem dinheiro, tem no banco, né? Então isso é uma outra questão que o banco precisa ter, precisa prever um fundo mínimo por ano. Então acho que essas questões, de fato, o banco precisa avançar muito aquém do que foi o plano do NDB quando ele foi fundado em 2014. Sem dúvida, para democratizar cada vez mais o bloco, popularizar cada vez mais o bloco e tornar o bloco cada vez mais parte do cotidiano da vida dos trabalhadores e trabalhadoras dos países que integram o bloco, né? Afinal de contas, falando em bloco, vamos para o nosso segundo bloco, então, do estrangeiro, que sim, tem 2 blocos, e agora chegou a hora da gente brincar da nossa gincana Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, estamos aqui para o segundo bloco, a gincana Terra Plana, essa competição saudável entre irmãos e irmãs, entre camaradas. Para você que está chegando a primeira vez e não sabe ainda como funciona, é muito simples. Cada um de nós aqui traz a notícia mais terraplanista, mais bizarra que saiu na semana. E quem escolhe o troféu é o nosso convidado hoje, representado aqui por Jonas Vasconcelos, o professor Jonas, que tem grandes responsabilidades aí nas mãos. Rodrigo Durão, diretamente da cidade maravilhosa, a poucos metros da Baía de Guanabara, inspirado pelas melodias de Tom Jobim. O que você traz pra gente, camarada? Muita curiosidade para ver como Marco Fernandes se
vai desempenhar como um participante aqui do Terra Plana, né? Vamos ver o que ele vai trazer agora como jogador, não mais mediador apenas. Eu trago uma treta que está rolando entre o presidente argentino, o Javier Milei, e o Sempre ele. presidente da Federação de Futebol da Argentina, o Chiqui Tapia. Chiqui Tapia não é o flor que se cheire, mas a atitude do Milei é que eu estou trazendo aqui. Ele, no primeiro momento, saiu... Perdemos o Rodrigo Durão. Opa, Durão, segue na escuta. Tá, eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Manda ver, agora voltou, parece. A internet não tá muito confiável. Não tá das melhores, não tá muito bossa nova essa internet aí. Não. O que eu trago é a confusão nesse momento entre o presidente da Argentina, o Javier Milei, e o presidente da Federação de Futebol Argentina, a AFA, o Chiqui Tapia. Tapia teve uma atitude ditatorial ao decretar que o Rosário Central seria o campeão argentino no meio do campeonato. Quer dizer, está na reta, ainda não. O campeonato argentino geralmente é disputado entre o vencedor do primeiro turno e o segundo. O primeiro turno foi o Platense, que chama Apertura, esse primeiro turno, e o segundo turno chama Clausura. E não tem ainda campeão, mas o Tapia decretou que o Rosário Central seria o campeão. Todo mundo está bem revoltado lá, e o Milei, que num primeiro momento estava batendo de frente com o Tapia, agora, segundo a Burrich, a ex-ministra da Segurança e atual senadora, o Milei está recuando nessa briga porque ele teme antagonizar com Lionel Messi. Lionel Messi, que é parceiro, amigo, defensor do Tapia. Ou seja, o presidente da Argentina, em vez de fazer o que deveria, em vez de se posicionar de uma maneira que ele iria se posicionar, ele está fazendo o que o Código Penal define como prevaricação. Ele não está fazendo o que deveria no mandato dele. Esse é meu Terra Plana. Muito que bem. Agora, como já adiantado por Rodrigo Durão, Marco Fernandes faz às vezes de um correspondente hoje. Marco, vamos lá, o que você traz pra gente? Bom, eu trago aqui uma notícia de um cidadão que não para de passar vergonha, né? O ex-empregado do Barão de Rothschild, atual presidente da França, com menos de 20% de popularidade. A popularidade dele é muito baixa na França, mas é mais baixa ainda na África, né? Então, um dos poucos países, ele já foi escorraçado de uma série de países africanos, mas agora um dos poucos que ele ainda pode voltar é o Gabão, né? Ele foi recebido pelo presidente Brice Oligui Nguema recentemente. Tinha lá uma recepção bonitinha, um monte de gente. Aí a jornalista francesa, Christelle Meral, foi falar com as pessoas: o que vocês acham aqui com o Macron? Como é que eles falaram assim? Não, a gente veio porque ele prometeu comida e bebida aqui pra Olha gente. só. Então a gente veio comer um pãozinho com mortadela aqui e tal. Esse é o nível, né? É o nível do Macron. Não surpreende, na verdade, a notícia, mas é impressionante, porque o Macron é isso, ele não para de passar vergonha, né? E parece que ele vai cavando cada vez mais no fundo do seu próprio poço, né? Então é isso, essa é o Terra Plana de hoje. Marco, como é que se diz pão com mortadela em francês, hein? Pão ao mortadela? Pô, le pain au mortadela. Au mortadela. Não sei pas. Muito bem, vou eu agora então tentar superar esses dois craques aí. Donald Trump, em meio à sua campanha contra o narcotráfico, né, sob o pretexto de combate ao narcotráfico, tem ameaçado aí Deus e o mundo, a Venezuela, a Colômbia, o próprio Brasil. Em meio a essa campanha dura, mão firme contra o narcotráfico, perdoa o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos de prisão por, adivinhem, narcotráfico. Exatamente, Donald Trump aí não parece ter muito critério, não parece ter muitas medidas, dois pesos, duas medidas, a hipocrisia do Donald Trump. Esse é meu Terra Plana, sem mais, assim, curto e grosso, para vocês dormirem com mais essa contradição de Donald Trump. Aproveito para agradecer ao professor Jonas Vasconcelos. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Estrangeiro de hoje. Volte sempre, te queremos mais vezes aqui no nosso programa. E para quem vai ser o voto, por favor?
Ô, Lucas, eu agradeço. Rapaz, páreo duro aqui, viu? Vocês é cada um pior que o outro. Olha, me esgoto ambulante, né? Impressionante. Essa aí da ingerência até no futebol argentino me pegou. Macron é um representante da decadência moral e intelectual das camadas dirigentes europeias. Impressionante, impressionante. Cada dia a mais. E o Donald Trump, que falar, né, desse ser humano desprezível, que a coerência é a última das suas Virtudes, né? qualidades, né? Exatamente. É impressionante, mas eu acho que aí, pela importância do terraplanismo, os efeitos desse terraplanismo no nosso mundo, eu escolheria aí a notícia do Donald Trump, porque esgarça a hipocrisia do império, esgarça a hipocrisia dessa administração que usa e abusa da nossa inteligência para poder tentar justificar o que é a violação dos direitos dos povos, da soberania. Enfim, acho que aí essa notícia, na minha opinião, ganha o prêmio de terra E olha plana, só, apesar da competição dura, viu? e eu volto a ganhar depois de algumas semanas, então, hein? Olha só, sempre tem reação, é possível. Depois do meu time tomar de 6 do Fluminense, ainda há esperança. Professor, obrigado pela participação, pelo seu voto. Rodrigo Durão e Marco Fernandes, do Rio de Janeiro, bom trabalho para vocês, camarada. Obrigado pelas informações aqui. E sigam na luta aí na cobertura, que a gente quer mais informações, mais matérias. E acompanhem a cobertura do BRICS Popular no Brasil de fato. E eu digo para vocês quem que faz O Estrangeiro, que é apresentado e roteirizado por mim, Lucas Stanislau, e pelo meu camarada Rodrigo Durão. Direção e produção de Letícia Holanda, a edição e sonorização é do Vitor Martins. Na operação do Switcher tá o Otávio Gabriel e a Marina Ortega, e a identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Munice Ravena e minha, a coordenação de redes sociais da Rafaela Cury e a direção executiva da Nina Fidelis. Querido e querido ouvinte, muito obrigado pela audiência e até quarta-feira que vem.